nessa, galera. Vamos para o nosso último bloco de funções matemáticas e trigonométricas. Caso seja digitada a fórmula igual a somar produto, nós sabemos que produto é o resultado de uma multiplicação. Então, somar produto vai ser somar resultados de multiplicações. Aí ele coloca dois intervalos, ó. D5 até D8 e E5 até E8. Na célula B2, e seja pressionada a tecla Enter, tem-se a soma dos preços unitários de todos os produtos colocados na célula B2. Gente, se ele quisesse a soma dos preços unitários de todos os produtos colocados na célula B2, né, na verdade, tem-se a soma dos preços unitários de todos os produtos, vírgula, colocados na célula B2. Se ele quisesse isso, ele teria que colocar aqui igual a soma de todos os produtos de E5 até E8. Mas ele não quer a soma dos preços unitários. Ele quer de acordo com a quantidade, ó. Não é para pegar a soma dos preços unitários. Não tem sentido, gente. O que ele está querendo aqui? Ele está querendo, por exemplo, calcular o estoque dele. Ele tem 20 produtos A. Então, o quanto que ele tem? 20 vezes 12,67. Né? Vai achar lá 25,34, sei lá, vezes 20. Sei lá, vai dar algo em torno disso. Não é necessário de forma alguma fazer a conta. Não é necessário de forma alguma fazer a conta. Também não pode usar a calculadora na prova, mas eu não estou fazendo prova. Olha lá, 253,4. Então, aqui vai dar 253,4. Produto B, ele tem 212 produtos B. Então, vai ter que pegar 212 e multiplicar por 10,32. 212 multiplicar por 10,32. Aí ele vai achar 2.187,84. Ele tem 4 produtos C. Aí ele vai achar o quê? 18,32. E ele tem 20 produtos de 2,22, que vai dar 44,44. O que ele tem que fazer, então? Ele tem que multiplicar a quantidade pelo preço. Aí ele calculou o produto. Isso aqui é o produto. Só que ele tem que depois somar. Aí, 4 com 4... 4, 8, 10, vai 1, 5, 13, 16, 20, vai 1. E assim ele vai fazer a conta. E vai dar 2.000 e alguma coisa aí. Esse resultado, 2.000 e pouco aí, é que vai ser o valor de B2, resultado da função somar produto. Eu espero com essa questão estar mostrando para vocês uma funcionalidade de somar produto. Quando eu quero calcular o quanto que eu tenho no meu estoque, eu pego a quantidade, multiplico pelo preço unitário e vou fazendo um por um. Depois eu faço o quê? Somo tudo. Essa função ela já faz isso tudo para mim. Então, Universidade Federal da Bahia, essa questão está o quê? Errada. Ele não vai fazer a soma dos preços unitários. Ela vai somar o produto. Ela vai calcular a quantidade vezes o preço unitário de todos os produtos e depois vai me dar o resultado. Por isso a Federal da Bahia trouxe esse item errado. Ok? Próxima questão. Assinale a alternativa que retornará o mesmo resultado da aplicação da fórmula do Excel do Office 365 em português. Somar produto. Como é que é a sintaxe da função? Igual
somar produto. Retorna a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes. De intervalos correspondentes. Então, vamos lá. Ele colocou 2 intervalos. Esses 2 intervalos são correspondentes. Então, eu tenho A1 e B1. A2 e B2. Exemplo. 10 de R$ 5,00. 20 de R$ 10,00. O que ele vai ter que fazer aqui? Ele não vai ter que calcular. Se eu fosse aplicar isso de uma maneira prática, se eu tivesse essa planilha, não seria 50 mais 200? Vê se você chega a esse resultado. 10 vezes 5, 50. 20 vezes 10, 200. Aí ele ia calcular o quê? 250. Não é isso? Então, o que ele tem que fazer? A1 vezes B1, que seria o intervalo correspondente. A1 vezes B1. A letra A está fora. Não é A1 vezes A2. Não é mais e não é... É A1 vezes B1. E vai somar com o quê? A2 vezes B2. Então, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. A1 vezes B1, correspondente. Mais A2 vezes B2. Gabarito letra C. Grau de dificuldade dessa questão? Muito alto. A grande maioria não conhece a função somar produto. Gente, são centenas de funções. Quem se prepara, né, de uma maneira rasa, conhece soma, média, mínimo, máximo e um C. Agora, quem estuda um curso extensivo do Estratégia tem que estar preparado para o pior. Tem que estar estudando para o primeiro lugar. É o nosso objetivo. Eu não consegui ficar em primeiro, mas passou, tá bom. Só tinha uma vaga. É tua. Vamos que vamos. Considere a planilha abaixo criada no Excel 2010 em português. Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. Olha o que ele está colocando agora. Ele quer condicionar. Ele não quer somar todas. Ele quer somar apenas os valores das multas gravíssimas. Cara, se eu pego uma tabela com isso daqui, é mole. Eu vou pegar, ó, gravíssima, gravíssima. Vai dar 880 com 293. Né? Vai dar aí em torno de R$ 1.200, mais ou menos. É o quanto eu vou ter que gastar. Agora, o Excel tem que fazer isso de uma forma automática. Então, eu não vou usar a função soma. Porque a função soma não permite estabelecer critério, condição. Eu vou ter que usar a função soma-se. Soma-se. Olha lá, se. Estou condicionando. Soma-se. Qual é a sintaxe da função soma-se? Intervalo. Ponto e vírgula, critério. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Intervalo da soma. Isso tem que ser memorizado. A sintaxe. Intervalo, critério e intervalo da soma. Vamos lá. O critério é ser gravíssima. O critério é ser gravíssima. Eu já risquei soma, já risquei se, já risquei se. Meu gabarito vai ter que ser entre a C e a E, porque eu tenho que usar a função soma-se. Como o primeiro argumento é um intervalo, o candidato já pode matar que é a letra E. Por quê? Porque na letra C eu não tenho intervalo, olha lá. Na letra C ele inverteu, ele botou... A letra C seria horrorosa de qualquer forma, horrorosa mesmo. Você tem que pensar assim, a letra C é horrorosa. Por quê? Sempre que tem dois pontos é para representar intervalo. Esse aqui seria um intervalo impossível. Como é que eu vou ter um intervalo de D5 até a gravíssima? Essa sintaxe é inválida. Isso tem que agredir seus olhos. Quando você bater os olhos, ainda que você não... eu não ouvi nada. Eu não conheço nada dessa função, que questão difícil e tal. Você tem que partir para a exclusão. Você tem que começar a trabalhar o quê? Eliminação. Toda fórmula tem que começar com sinal de igual.
Aqui não é o caso, estão todas com sinal de igual. Né? Verificar se tem algum intervalo inválido. Então, aqui eu tenho intervalo inválido. Eu não posso ter uma célula fazendo referência a um texto. E depois vindo com outro 2 pontos. Então, eu já tenho uma sintaxe inválida aqui. Eu não poderia ter células separadas com vírgula. Células têm que estar separadas com ponto e vírgula. Então, o gabarito dessa questão é o quê, gente? Letra E de eco. Pessoal, mas eu quero entender. Beleza, então vamos entender. O que ele fez aqui? Ó? Qual é a sintaxe da função? Soma-se, intervalo, critério, intervalo da soma. Intervalo da soma. Qual é a sintaxe? Intervalo. O intervalo aqui é o quê? De B1 até B5. Então, igual a soma-se. Mas ele não quer de acordo com a chamada da infração, dirigir veículo. Ele não quer de acordo. Ele quer de acordo com a categoria aqui. Ó. Gravidade. Gravíssima, grave, média, gravíssima. Ele não quer através da chamada da infração. Ele quer através da gravidade. E a primeira linha ele não vai pegar, porque as multas estão da segunda linha em diante. A primeira linha é o cabeçalho das colunas. Então, ó, as multas estão na segunda linha em diante, de D2, D3, D4, D5. Então, soma-se, abre parênteses, D2, 2 pontos, D5. É o intervalo. O que ele vai procurar aqui dentro? O critério. Qual é o critério? Gravíssima. Por que está entre aspas? Porque é um texto. Toda vez que eu tiver um texto numa fórmula, se esse texto não é nome de função, não é nome de célula, não é nome de intervalo, tem que estar entre aspas. Só que quando eu achar gravíssima, ele vai ter que somar um outro intervalo, que é o intervalo da soma correspondente. Nesse caso, ele vai somar o intervalo da coluna C, que é onde tem os valores, 880 e 293,47. O intervalo da soma vai ser o quê? De C2 até C5. Então, o gabarito é o que? Letra E de eco. Ok? Pessoal, e essa função ψ? A função ψ é uma função lógica que vocês vão estudar nas aulas de funções lógicas. A gente está separando as funções de acordo com categoria. Eu estou ensinando soma ψ porque ela é uma função matemática. Ok? Vamos lá. Prova do IMESF. Agora que a gente já sabe a sintaxe, qual é a sintaxe? Soma-se. Aí eu tenho intervalo, critério e intervalo da soma. Olha como é que essa questão é bem mais difícil. Intervalo da soma. Por que é difícil? Porque ela não é... Ela é muito abstrata. Vamos ver. Com base na figura 1, considere que o usuário digitou no endereço da célula 7 o seguinte. Soma-se de A1 até A6. O 2 pontos é sempre o intervalo. Então, sempre você vai ter que ler de A1 até A6. Né? Soma-se de A1 até A6. O C no meio é o critério. Então, o critério é ser C. O que ele vai fazer? Ele só vai somar se C. Se C. Olha lá. Tem essas duas. Só que o intervalo da soma é o intervalo de C1 até C6. Então, eu tenho uma coluna correspondente. Ele vai somar. Qual é a correspondente desse C? É o 7. Qual é a correspondente do de baixo? É o 6. 7 mais 6, 13. Gabarito da questão, letra D de delta. Só vai somar se C. C, C. Mas o que ele soma? O intervalo da soma é o da coluna C, porque ele especificou de C1 até C6. Então, ele vai somar o 7. 7 mais 6, que é soma. 7 mais 6, 13. Gabarito, letra D de delta. Vamos que vamos. A fórmula que permite somar um conjunto de células do Excel 2010 em português no intervalo de A1 até A20 apenas. Quando ele coloca um apenas, ele está restringindo, ele está condicionando. Quando ele condiciona, eu já penso na soma-se, né? Porque ele quer somar apenas. Então,
não é nem si, nem proc v, que seria procura vertical, nem proc h, que seria procura horizontal. Lembrando que a função si a gente estuda em funções lógicas, proc v e proc h a gente estuda em funções de pesquisa e referência. A dúvida vai ficar entre a D e a E. Existe a D? Existe. É uma função nova. Foi inserida a partir do Excel 2010. Então, é uma novidade essa função soma 6. Vamos lá. Quando que eu trabalho com soma 6? Quando eu tiver múltiplos critérios. Então, ó, apenas os números correspondentes em B1 até B20 forem maiores que 0 e os números C1 até C20 forem menores que 10. Ele está especificando 2 critérios. Se eu tenho 2 critérios, eu vou ter que usar a função soma 6 no plural. Gabarito, letra D de delta. Imagine, se eu coloco para vocês o seguinte, olha só, olha o problema. Se eu coloco para vocês aí, ó, eu quero somar o salário das pessoas que têm idade maior que 65 anos. Um critério. Eu quero somar o salário das pessoas que têm mais de 65 anos em nível superior. Aí eu coloquei 2 critérios. Para atender, somar os que têm nível superior e mais de 65 anos, 2 critérios, aí teria que ser soma 6 no plural. Ah, eu quero somar os produtos que são da categoria eletrodoméstico e do fabricante Electrolux. Eu não quero somar todos os eletrodomésticos. Eu quero somar todos que são eletrodomésticos e Electrolux. Eu tenho 2 critérios. Aí eu vou ter soma 6. Ok? 2 ou mais critérios, né? Vamos lá. Questão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Para responder a questão, considere a seguinte planilha elaborada usando o Excel 2016, que é um Excel novo, para o Sistema Operacional Windows 10, versão português. Considerando-se que na célula B8 foi digitada a fórmula soma 6. Por que soma 6? Porque tem múltiplos critérios. Olha lá. Múltiplos critérios. Então, o que ele vai somar? Aqui a sintaxe é diferente. D2 até D7 é a coluna que ele vai verificar aquilo que ele quer somar. Olha lá, gente. Soma 6. Intervalo da soma agora vem na frente. Depois vem intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério. Vamos lá, soma 6. O intervalo da soma agora vem na frente. Intervalo da soma. E aí depois vem intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critério. E poderia ter mais. No intervalo de A2 até A7, de A2 até A7, olha o que ele coloca entre aspas. 2016 asterisco. O que é esse asterisco aqui? É um coringa. Esse coringa é muito falado na aula de Word, na aula do Google. Aqui, dentro das aspas, esse asterisco é um texto. Esse texto não tem a ver com sinal de multiplicação. Tem a ver com um grupo de caracteres. Quando eu uso localizar e substituir, eu posso utilizar caracteres coringas. Então, vou dar um exemplo. Se eu colocasse, entre aspas, M asterisco O, ele procuraria palavras que começam com M e terminam com O. Maluco, medo, muito, mico, martelo. Quando ele colocou 2016 asterisco, o asterisco aqui está representando um grupo de caracteres quaisquer. Como se fosse um tudo. Começa com 2016. O que vem depois? Não interessa. Então tem que começar com 2016. Tem que começar com 2016. São as 3 últimas. Agora, esse é o primeiro critério. Como a função é soma cis no plural, ela admite múltiplos critérios. Então, olha o segundo critério. Agora eu vou lá para a coluna C, ó, C2 até C7.
C2 até C7. C2 até C7, PAN. O critério é C5. Quem é C5? Julgamento. Então, eu tenho julgamento, julgamento. Eu tenho 2 julgamentos. Aí, eu só vou somar aquilo que atende aos 2 critérios. Então, vamos ver. Tentando ser didático. Somar o que atende aos 2 critérios. Primeiro critério, né? E segundo critério. O que atende aos 2 critérios são só essas 2 linhas. Por quê? O A6, o processo da A6 está arquivado. Ele só quer somar os processos de 2016 e que estão em julgamento. 45 mais 20, 65. Gabarito da questão, letra B de bravo. Essa é a resposta. Com isso, a gente vai fechando as nossas funções matemáticas e trigonométricas. Foi difícil? Talvez. Mas eu tenho certeza de que, conhecendo essas funções matemáticas dessa categoria, vocês vão estar tranquilos. Beleza? Vamos que vamos aí, gente. Um grande abraço.